Quando eu tinha 16 anos, cheguei em casa e encontrei minhas coisas jogadas no porão, e minha irmã e o namorado dela já instalados no meu quarto. Quando confrontei meus pais, meu pai perdeu a paciência e disse que eu dormiria lá embaixo e ainda continuaria pagando aluguel, porque minha irmã merecia aquele quarto mais do que eu. Olá, Reddit. Naquela noite, liguei para o meu avô. Então, eu tinha 16 anos e tinha acabado de voltar do meu turno depois da escola no mercado, e encontrei todas as minhas coisas despejadas no porão como lixo, não cuidadosamente movidas, não embaladas com nenhum tipo de consideração, simplesmente jogadas lá embaixo em caixas aleatórias e sacos de lixo, como se eu estivesse sendo despejado de uma casa abandonada. Minha irmã Ashley e o namorado encostado dela já estavam instalados no meu quarto. As coisas deles estavam espalhadas por todo lugar, o setup de jogos dele estava na minha escrivaninha, a maquiagem dela estava toda espalhada na minha cômoda, e eles estavam literalmente desempacotando, como se tivessem acabado de fechar a compra da primeira casa deles ou algo assim. Quando fiquei parado na porta tentando processar o que estava vendo, Ashley nem teve a decência de parecer envergonhada, ela apenas disse oi, e falou que mamãe e papai disseram que eles podiam ficar com aquele quarto porque era maior, e que minhas coisas estavam no porão. Simples assim, como se estivesse me contando a previsão do tempo. Não vou mentir, fiquei ali parado por uns bons 10 segundos tentando entender se aquilo era algum tipo de pegadinha, como se eu fosse descer as escadas e encontrar meu quarto de verdade montado em outro lugar, ou meus pais fossem pular de algum canto gritando surpresa, mas não. Aquilo era vida real, meu quarto de infância, que eu tinha desde 7 anos de idade, simplesmente tinha desaparecido, entregue à minha irmã de 22 anos e ao namorado desempregado dela, como se eu nem existisse. Desci as escadas para encontrar meus pais assistindo televisão na sala de estar. Os dois sabiam que eu tinha chegado em casa, os dois me ouviram entrar, e nenhum deles se deu ao trabalho de me avisar sobre toda a situação do quarto. Minha mãe nem levantou os olhos do programa quando entrei, meu pai apenas olhou de relance com uma expressão que mostrava que ele sabia exatamente o que eu ia dizer e já estava irritado com isso. Perguntei o que estava acontecendo com o meu quarto, tentei manter a voz calma e razoável, perguntei por que todas as minhas coisas estavam no porão e por que Ashley e o namorado dela estavam se mudando para o meu espaço. Meu pai nem sequer abaixou o volume da televisão, ele só virou um pouco a cabeça e disse que minha irmã precisava daquele quarto, que ela e Jordan estavam juntando dinheiro para o próprio lugar e precisavam de mais espaço do que o quarto de hóspedes, e que eu dormiria no porão por enquanto como se fosse algo temporário, como se eles estivessem me fazendo um favor ao me deixar ficar na minha própria casa. Apontei que o porão nem sequer era terminado, tinha piso de concreto, canos expostos e ficava frio pra caramba no inverno. O único quarto era uma área minúscula atrás da fornalha que basicamente era um depósito com uma janelinha. A resposta do meu pai foi que então eu deveria me vestir bem quente, e que eu ainda continuaria pagando aluguel, 300 por mês, o mesmo de antes. Preciso voltar um pouco e explicar essa parte porque é importante. Eu vinha pagando aos meus pais 300 por mês desde que fiz 16 anos e consegui meu emprego no Fletcher's Grocery. Eles disseram que era para me ensinar responsabilidade e me preparar para o mundo real, sem se importar com o fato de que minha irmã tinha morado em casa sem pagar aluguel até os 21 anos, e só saiu porque conseguiu um apartamento com o ex-namorado. Quando esse relacionamento fracassou completamente 6 meses atrás, ela voltou para casa, também sem pagar nada. Eu trabalhava 25 horas por semana enquanto mantinha uma média de 3,9, porque meus pais disseram que se minhas notas caíssem abaixo de 3,5 eu perderia o telefone e a internet. Ashley mal se formou no ensino médio com uma média de 2,1 e ninguém disse nada. Ela foi para a faculdade comunitária por um semestre, reprovou em 3 de 4 matérias e desistiu. A reação dos meus pais foi que faculdade não é para todo mundo, e deixaram ela voltar para casa sem nenhuma expectativa. Mas claro, eu é que precisava aprender responsabilidade. Então lá estava eu, parado na sala de estar, sendo informado de que estava sendo rebaixado para o porão enquanto continuava pagando o mesmo aluguel. Perguntei ao meu pai se aquilo parecia justo para ele. Ele me olhou como se eu tivesse feito a pergunta mais idiota da história da humanidade e disse que a vida não é justa, que minha irmã merecia aquele quarto mais do que eu, porque ela era mais velha e tinha passado por muita coisa. Passado por muita coisa, a Ashley que nunca manteve um emprego por mais de 3 meses, que foi demitida de uma cafeteria por chegar atrasada todos os dias, que pegou emprestados $2.000 dos nossos pais no ano passado e nunca devolveu um centavo. Essa Ashley tinha passado por muita coisa e, portanto, merecia o meu quarto. Eu não discuti, não gritei, nem sequer levantei a voz, apenas disse tudo bem e desci para o porão para ver com o que eu estava lidando. Minha mãe chamou atrás de mim algo sobre apreciar o que eu tinha, mas eu já estava descendo as escadas. O porão estava pior do que eu lembrava, eles tinham jogado minhas coisas no meio do chão sem nenhuma ordem, minhas roupas estavam misturadas com meus livros, meu equipamento de jogos estava todo embolado com a roupa de cama, e a estrutura da minha cama estava apenas encostada na parede em pedaços, sem colchão. Acontece que eles deixaram meu colchão no meu antigo quarto para Ashley e Jordan.
Eu aparentemente deveria dormir no futon antigo que estava lá embaixo desde 2015, aquele com molas saindo pelas almofadas e manchas misteriosas que ninguém queria comentar. Passei aquela noite organizando minhas coisas em silêncio. Coloquei minhas roupas na cômoda velha que cheirava a mofo. Montei minha escrivaninha no canto perto da única tomada que realmente funcionava. Tentei deixar aquele futon minimamente confortável com todos os cobertores que eu tinha. O tempo todo eu conseguia ouvir Ashley e Jordan lá em cima rindo e tocando música no meu quarto de verdade, onde eu tinha feito minha lição de casa por 9 anos, onde aprendi a tocar violão, onde fiquei acordado até tarde lendo livros com uma lanterna debaixo das cobertas quando eu deveria estar dormindo. Naquela noite eu mal dormi. O porão desceu para cerca de 55 graus e o futon parecia dormir sobre uma pilha de sonhos quebrados. Eu conseguia ouvir a fornalha ligando a cada 20 minutos e o som de Ashley e Jordan andando acima de mim, e por volta das 2 da manhã ouvi os dois transando, a ponto de eu literalmente ter que colocar meus fones de ouvido e aumentar a música ao máximo para abafar o barulho. Quando acordei às 6 para ir à escola na manhã seguinte, estava duro de frio e muito irritado. Subi para tomar banho e encontrei Jordan no banheiro. Ele estava lá havia 30 minutos arrumando o cabelo ou sei lá o que. E quando finalmente saiu eu tinha exatamente 8 minutos para tomar banho e me arrumar antes de pegar o ônibus. Consegui dar um jeito, mas ainda saí de casa com o corpo úmido. Isso se tornou minha nova rotina, acordar congelando no porão, correr escada acima para disputar tempo no banheiro, tentar pegar algum café da manhã enquanto minha mãe cozinhava para Ashley e Jordan, pegar o ônibus para a escola, ir para meu trabalho depois da aula, voltar para o porão e repetir. Enquanto isso, Ashley e Jordan viviam como recém-casados no meu quarto de infância, comendo comida que eu ajudava a pagar através do meu aluguel, usando utilidades para as quais eu contribuía e não contribuindo absolutamente nada para a casa. 2 semanas depois desse arranjo, meu pai adicionou uma nova regra. Eu não podia mais usar o banheiro do andar principal, exceto para idas rápidas, e tinha que usar o banheiro do porão para tomar banho porque Ashley e Jordan precisavam de privacidade pela manhã. O banheiro do porão era um pesadelo, uma caverna com canos expostos e um chuveiro que só tinha água fria, a menos que você deixasse correr por 15 minutos antes. A pia estava manchada de amarelo por décadas de água dura. O vaso sanitário ficava correndo sem parar. O espelho estava rachado ao meio, e havia mofo preto crescendo nos cantos que ninguém se deu ao trabalho de limpar havia provavelmente 5 anos. Eu não reclamei, não discuti, apenas disse tudo bem e me adaptei. Comecei a tomar banho à noite, passei a colocar o despertador mais cedo para poder esquentar a água antes da escola. Comprei produtos de limpeza com meu próprio dinheiro e passei um sábado inteiro esfregando aquele banheiro até que pelo menos ficasse higiênico. Meus pais não notaram, ou se notaram não disseram nada. Eu estava jogando o jogo longo ali e sabia que manter a calma era essencial. A situação da comida também piorou. Minha mãe começou a fazer esses grandes jantares de família para Ashley e Jordan, refeições de verdade, carne assada, lasanha, frango à parmegiana, tudo isso. Ela chamava os dois para descerem para jantar e eles comiam juntos na sala de jantar enquanto eu ainda estava no trabalho. Quando eu chegava em casa por volta das 9, não sobrava nada além talvez de um pouco de arroz ou um pedaço de frango seco. A desculpa da minha mãe era que ela não sabia que horas eu chegaria em casa, então não podia guardar um prato para mim, ignorando o fato de que eu trabalhava no mesmo horário toda semana e ela poderia facilmente separar comida para mim. Passei a comer antes do meu turno, pegava sanduíches no balcão do mercado usando meu desconto de funcionário, mantinha barras de granola e macarrão instantâneo no meu quarto no porão, e perdi cerca de 10 libras naquele primeiro mês só por não ter acesso a refeições regulares. Minha mãe comentou uma vez, disse que eu parecia magro, eu disse que estava bem e ela não insistiu. 3 semanas depois, Jordan decidiu que precisava pegar emprestado meu videogame porque o dele estava quebrado e ele estava tendo dificuldades com entrevistas de emprego, como se jogar videogame fosse de alguma forma ajudá-lo a conseguir um trabalho. Meus pais ficaram do lado dele quando eu disse não, disseram que eu precisava ser um jogador de equipe e ajudar a família. Meu pai realmente fez todo um discurso sobre como Jordan estava passando por um momento difícil e precisava de apoio, e que eu deveria ser mais compreensivo. Eu apontei que tinha comprado aquele Xbox com meu próprio dinheiro, do meu trabalho de verdade, o trabalho em que eu fazia 25 horas por semana enquanto mantinha notas de honra. Jordan nunca tinha mantido um emprego por mais de 2 meses e passava a maior parte dos dias dormindo até o meio-dia. A resposta do meu pai foi que esse não era o ponto, família ajuda família. Eu assisti Jordan carregar meu Xbox escada acima e montá-lo no meu antigo quarto. Ele nunca devolveu, nunca sequer me agradeceu por isso, apenas agiu como se sempre tivesse sido dele. Quando perguntei sobre isso um mês depois, ele disse que não conseguia encontrar, provavelmente tinha vendido por dinheiro, mas eu não conseguia provar nada. O ponto de ruptura com a situação do banheiro veio cerca de um mês depois. Eu tinha acordado cedo para tomar banho antes da escola, comecei a deixar a água correr para esquentar e estava esperando no meu quarto quando Jordan desceu e se trancou no banheiro do porão. Ele ficou lá por 45 minutos, tomando banho, arrumando o cabelo, seja lá o que fosse. Bati na porta 2 vezes para perguntar quanto tempo ainda ia demorar, ele me ignorou.
Acabei tendo que pular o banho completamente e ir para a escola me sentindo sujo e nojento. Quando cheguei em casa naquela noite e mencionei isso aos meus pais, meu pai disse que eu deveria ter usado o banheiro de cima. Eu lembrei a ele que eu não tinha permissão para usar o banheiro de cima porque Ashley e Jordan precisavam de privacidade. Ele disse então que eu deveria ter acordado mais cedo. Eu estava acordado desde as 5:30, quão mais cedo eu deveria acordar? Foi aí que eu fiz a ligação. Meu avô, do lado da minha mãe, é um cara quieto, que não fala muito, mas vê tudo. Ele observa essa dinâmica familiar há anos, e eu sabia que ele não gostava da forma como meus pais agiam. Ele tinha me puxado de lado no Natal do ano passado e dito que se eu algum dia precisasse de alguma coisa, realmente precisasse de alguma coisa, eu deveria ligar para ele. Na época eu achei que era só uma daquelas coisas que adultos dizem, uma daquelas ofertas vazias que as pessoas fazem por educação, mas sentado ali no meu quarto gelado no porão, vestindo 2 moletons e calças térmicas às 10 da noite em um dia de aula, percebi que ele falava a sério. Ele atendeu na segunda chamada. Eu contei tudo para ele, a história inteira do começo ao fim, a situação do quarto, o aluguel, os 2 pesos e 2 medidas, Ashley recebendo tudo enquanto eu não recebia nada, o porão, os banhos frios, o Xbox roubado, Jordan usando meu banheiro, as refeições que sumiam, tudo isso. Eu não enfeitei, não exagerei, apenas apresentei os fatos, com a mesma voz calma que vinha usando com meus pais no último mês. Minha voz falhou algumas vezes, mas eu me controlei. O vovô ouviu sem me interromper. Eu conseguia ouvi-lo respirando do outro lado da linha, mas ele não disse uma palavra até eu terminar. Quando acabei, houve essa longa pausa, talvez 15 segundos de silêncio, então ele disse para eu arrumar o essencial, que me buscaria no sábado de manhã às 8 horas e para não contar aos meus pais. Perguntei se ele tinha certeza, disse que não queria causar problemas entre ele e minha mãe. Ele respondeu que o único problema era que a filha dele tinha esquecido como ser mãe, e que ele não ia ficar assistindo o neto sofrer por causa disso. Depois me disse para ir dormir e que nos veríamos no sábado. Eu mal dormi naquela noite, passei a maior parte do tempo deitado naquele futon horrível, pensando no que estava prestes a fazer. Uma parte de mim se sentia culpada, como se eu estivesse abandonando minha família ou sendo dramático, mas a parte maior sentia esse estranho alívio, como se eu estivesse prendendo a respiração debaixo d'água havia um mês e alguém tivesse acabado de jogar um salva-vidas para mim. Os dias seguintes foram surreais. Eu segui no automático, na escola e no trabalho como sempre, voltei para o porão como sempre, agi como se estivesse tudo bem. Meus pais não notaram nada de diferente, porque notariam, eles mal me notavam mesmo. Ashley e Jordan estavam ocupados demais no mundinho deles para prestar atenção. Eu era só o garoto do porão que pagava aluguel e não atrapalhava. Na sexta-feira à noite comecei a arrumar minhas coisas, fiz isso em silêncio depois que todos estavam dormindo. Levei apenas o que importava, roupas, itens de higiene, meu laptop, carregador de celular, coisas importantes da escola. Deixei para trás tudo que não cabia em uma mochila. O Xbox já tinha sumido mesmo. Meu violão estava com uma corda arrebentada e eu não tinha tempo de consertar. A maioria dos meus livros podia ficar, eu compraria outros se precisasse. A parte mais difícil foi pegar meus documentos. Esperei até 2 da manhã, quando sabia que todo mundo estava dormindo, subi na ponta dos pés até o escritório dos meus pais, onde ficava o arquivo, encontrei minha pasta com certidão de nascimento, cartão do Seguro Social, passaporte, registros de vacinação, tudo isso. Peguei tudo que provava que eu existia como um ser humano legalmente reconhecido. Meus pais provavelmente notariam em algum momento, mas até lá já seria tarde demais. No sábado de manhã eu estava esperando do lado de fora às 7:55, com uma mochila cheia de roupas e meus documentos importantes. Estava frio, começo de novembro no meio oeste, a temperatura provavelmente estava na casa dos 40 graus Fahrenheit, eu conseguia ver minha respiração no ar. Sentei nos degraus da frente e esperei. Parte de mim ainda não conseguia acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. O vovô chegou com a caminhonete velha dele exatamente às 8 da manhã, a mesma caminhonete que ele dirigia desde antes de eu nascer, uma Ford F-150 azul escura, com pontos de ferrugem nos paralamas e um amassado no para-choque traseiro de quando ele deu ré em um poste no Home Depot 3 anos atrás. Eu nunca tinha ficado tão feliz de ver um veículo na minha vida. Joguei a mochila na caçamba e entrei. Ele não perguntou se eu tinha certeza, não questionou minha decisão, não fez discurso sobre família nem tentou me convencer a dar outra chance aos meus pais. Ele só olhou para mim, assentiu uma vez e disse cinto de segurança. Então engatou a marcha e saiu dirigindo. Não conversamos muito durante o trajeto. O vovô nunca foi muito de falar. O rádio estava ligado baixo, em alguma estação antiga de música country, o aquecedor estava no máximo. Uns 10 minutos depois percebi que eu estava realmente aquecido, pela primeira vez em um mês, de verdade, não usando 3 camadas de roupa e ainda tremendo, mas confortável, normalmente aquecido. Quase chorei. Paramos na casa que ele dividia com a minha avó, a cerca de 40 minutos dali.
Era uma casa térrea bonita, em um bairro tranquilo. Eles moravam lá desde que minha mãe era criança. Eu já tinha ido lá 1 milhão de vezes em feriados e aniversários, mas nunca tinha olhado para aquele lugar como um possível lar. Era só a casa do vovô e da vovó. Mas ao entrar naquela garagem naquela manhã, vendo as folhas espalhadas pelo gramado e a luz da varanda ainda acesa mesmo sendo de dia, parecia diferente, parecia um refúgio. A vovó me encontrou na porta antes mesmo de sairmos da caminhonete, ela devia estar observando. Ela tinha um sorriso triste no rosto e me puxou para um abraço que durou mais do que o normal. Não disse nada, só me segurou. Depois se afastou, colocou as mãos nos meus ombros, olhou bem nos meus olhos e disse que eu estava em casa agora, que eu entrasse, porque ela tinha feito o café da manhã. O quarto de hóspedes estava pronto, como se ela estivesse se preparando para isso. A cama estava arrumada com lençóis limpos, toalhas limpas dobradas em cima da cômoda, o armário estava vazio e pronto para as minhas coisas. Havia até uma escrivaninha montada no canto, com uma boa luminária e um copo cheio de canetas. O quarto inteiro cheirava amaciante e aquele cheiro específico que casas antigas têm. Era o quarto mais bonito que eu tinha visto em um mês. A vovó fez panquecas e bacon, um café da manhã de verdade, comida quente, o quanto eu quisesse. Ela continuava enchendo meu prato sem nem perguntar se eu queria mais, apenas me observava comer com aquela expressão satisfeita no rosto. O vovô sentou à minha frente lendo o jornal, de vez em quando levantava os olhos para se certificar de que eu estava bem. Nenhum dos dois me fez perguntas sobre o que tinha acontecido. Eles simplesmente me deixaram existir naquele espaço, sem pressão, sem julgamento, sem expectativas. Depois do café da manhã, a vovó me mostrou a casa, me lembrou onde tudo ficava, mesmo eu já tendo estado ali centenas de vezes, mostrou qual banheiro era meu, disse onde ficavam os cobertores extras caso eu sentisse frio à noite, falou que eu podia pegar qualquer comida da cozinha quando quisesse. Não mencionou aluguel, não mencionou tarefas, apenas disse que aquela era minha casa agora e deixou por isso mesmo. Meus pais só perceberam que eu tinha ido embora no domingo à tarde. Eu tinha trabalhado no turno de fechamento no sábado à noite e eles provavelmente acharam que eu só estava escondido no porão como de costume. Minha mãe ligou para meu celular por volta das 2 da tarde de domingo, eu não atendi. Ela ligou mais 4 vezes. Depois meu pai ligou. Ignorei todas. Finalmente meu pai mandou uma mensagem perguntando onde eu estava e mandando eu voltar para casa imediatamente. Eu respondi que estava na casa do vovô e que não morava mais com eles. Meu telefone imediatamente começou a explodir com ligações, mensagens e correios de voz. Minha mãe estava chorando dizendo quanto eu estava sendo desrespeitoso, meu pai disse que eu estava cometendo um erro enorme, Ashley me chamou de dramático e egoísta, então bloqueei todos eles. Na segunda-feira de manhã, o vovô me levou para a escola, ele já tinha resolvido toda a papelada de matrícula usando o endereço dele e me disse que eu poderia ficar o tempo que precisasse, sem aluguel, sem regras, exceto manter minhas notas altas e ser respeitoso. A única exigência dele era que eu continuasse trabalhando e economizando meu dinheiro. Naquela noite, meus pais apareceram. Eu assisti do andar de cima enquanto meu pai saía do carro e marchava até a porta da frente. O vovô atendeu antes mesmo que ele pudesse bater. A conversa durou talvez 5 minutos, então o vovô deu um passo para trás e fechou a porta na cara do meu pai. Meus pais ficaram sentados no carro por mais 10 minutos antes de irem embora. Mais tarde, o vovô me contou que meu pai tinha ameaçado chamar a polícia. A resposta do vovô foi que podia chamar, que eu tinha 16 anos, renda própria e documentação, que eles estavam me cobrando aluguel e me alojando em um porão inacabado e sem aquecimento, e que gostaria de ver como essa conversa com a polícia iria acabar. Meu pai não chamou a polícia. As semanas seguintes foram estranhas. Eu ficava esperando que meus pais aparecessem de novo ou que tudo aquilo explodisse de alguma forma, mas não aconteceu. O vovô tinha chamado o blefe deles e eles não tinham mais jogadas. Não podiam me denunciar como desaparecido porque eu não estava desaparecido, não podiam me forçar a voltar para casa porque eu estava me sustentando. Eles mesmos tinham se encurralado ao me tratar como um inquilino adulto em vez de um filho menor de idade. Mais tarde, a vovó me contou que teve uma conversa com a minha mãe. Minha mãe tentou aquela história de que eu era filho dela e pertencia à casa, e a vovó cortou isso dizendo que eles tinham me mandado para um porão congelante e dado meu quarto para a filha adulta e o namorado desempregado dela, que tinham me cobrado aluguel enquanto davam moradia gratuita para ela, que tinham me tratado como um inquilino, então eu encontrei um senhorio melhor. A escola melhorou quase imediatamente. Eu não estava mais exausto o tempo todo, podia tomar banho em paz, tinha aquecimento, minhas notas realmente melhoraram e eu entrei no quadro de honra naquele semestre. Meu trabalho também melhorou. Eu já trabalhava no Flechas Grosselha havia quase 1 ano, era bom no que fazia, chegava no horário, fazia meu trabalho e não reclamava. Minha gerente gostava de mim, quando contei que tinha me mudado para a casa dos meus avós e precisava de mais horas, ela aumentou minha carga para 30 horas por semana. Eu estava ganhando um dinheiro decente para um garoto de 16 anos e economizando quase tudo.
Cerca de 6 semanas depois de eu sair de casa, meu pai me mandou apenas uma mensagem dizendo que minha mãe queria conversar e que teria um jantar em família no domingo às 6. Eu não respondi. Ele mandou outra mensagem no dia seguinte perguntando se eu iria ao jantar ou não. Eu respondi que não. Ele disse que precisávamos discutir a situação como adultos. Eu respondi que não havia nada para discutir, que eu não morava mais lá. Ele disse que eu ainda era filho dele e que devia respeito. Eu não respondi a essa. Minha mãe tentou outra abordagem, ligou para minha avó e pediu que ela colocasse juízo na minha cabeça. Minha avó disse que eu estava mostrando perfeito juízo ao me afastar de uma situação tóxica, e minha mãe desligou. Ashley também tentou, me mandou uma mensagem longa dizendo que eu estava destruindo a família e sendo imaturo. Disse que Jordan tinha voltado a morar com os pais dele e que ela precisava de ajuda com o aluguel agora. Aparentemente meus pais tinham começado a cobrar dela depois que eu saí. O karma é engraçado assim. Ela ainda teve a audácia de perguntar se eu poderia emprestar dinheiro para o primeiro mês. Eu deixei a mensagem sem resposta. Por volta do terceiro mês, meu pai apareceu no Flashes enquanto eu estava trabalhando. Ele simplesmente entrou na loja durante o meu turno e ficou parado esperando que eu percebesse. Quando percebi, ele acenou para que eu fosse até ele, mas eu continuei abastecendo as prateleiras. Ele veio até mim e disse que precisávamos conversar. Eu disse que estava trabalhando. Ele disse que era importante. Eu disse que meu trabalho também era. O rosto dele ficou vermelho de novo, o mesmo olhar que ele tinha tido na porta do vovô, mas agora ele estava em público e sabia que não podia fazer cena. Ele abaixou a voz e disse que minha mãe estava chateada, que Ashley estava passando dificuldades e que eles precisavam que eu voltasse para casa para resolver tudo em família. Eu parei de trabalhar e olhei para ele, olhei de verdade. Esse era o homem que tinha me dito que a vida não era justa quando me jogou no porão, que disse que minha irmã merecia meu quarto mais do que eu, que exigiu dinheiro de aluguel enquanto eu congelava todas as noites e disputava tempo de banheiro todas as manhãs. E agora ele queria que eu voltasse para casa porque as coisas não estavam saindo como ele planejou. Eu disse não, com licença, não, eu não vou voltar para casa, não vou resolver nada, eu estou bem onde estou. Ele disse que eu tinha 16 anos e não podia tomar essa decisão. Eu respondi que ele tinha me tornado um inquilino quando começou a cobrar aluguel, e que inquilinos podem se mudar quando encontram uma moradia melhor, e eu encontrei uma moradia melhor. Ele disse que família não funciona assim. Eu disse que tinha aprendido sobre família com ele, que ele tinha me ensinado que família é transacional, que se trata de quem merece o que e de quem fornece mais valor. Eu disse que levei essas lições a sério e encontrei um acordo melhor. O rosto dele passou do vermelho para o roxo. Achei que ele fosse realmente explodir ali mesmo no corredor 7, mas não aconteceu. Ele só ficou ali respirando com dificuldade por alguns segundos, depois virou e foi embora. Minha gerente veio até mim depois que ele saiu e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Ela disse que, se ele voltasse e me incomodasse de novo, era para avisá-la que ela chamaria a polícia. Foi a última vez que meu pai tentou falar comigo pessoalmente. As mensagens continuaram, porém. Minha mãe mandava mensagens longas tentando me culpar, falando quanto sentia minha falta e o quanto estava magoada por eu ter abandonado a família. Meu pai mandava mensagens mais curtas e raivosas sobre responsabilidade e respeito. Ashley aparecia de vez em quando para reclamar da vida dela e de como era injusto ter que pagar aluguel agora. Ignorei tudo e acabei bloqueando todos quando as mensagens ficaram demais. A vida na casa do vovô era boa, muito boa. Eu tinha meu próprio quarto com aquecimento de verdade, podia tomar banhos quentes quando quisesse, a vovó cozinhava refeições de verdade que eu não precisava disputar, o vovô às vezes me ajudava com a lição de casa e nunca, nenhuma vez, pediu dinheiro de aluguel. Eles me tratavam como família, família de verdade, do tipo que realmente se importa com o seu bem-estar. Continuei trabalhando, continuei economizando, e quando completei 17 anos eu tinha quase $8.000 no banco. Minha gerente me promoveu a líder de turno, o que veio com um aumento. Comecei a fazer cursos online de gestão empresarial, achei que seria bom adiantar créditos para a faculdade. No último ano do ensino médio, me inscrevi em faculdades e fui aceito em 3 boas instituições com bolsas parciais. Eu tinha economizado o suficiente para cobrir o que as bolsas não cobriam. O vovô se ofereceu para ajudar com o resto, mas eu disse que ele já tinha feito mais do que o suficiente. Ele insistiu e fizemos um acordo, ele ajudaria com os custos do dormitório se eu prometesse visitá-los durante os recessos. Meus pais ficaram sabendo da faculdade pelo Facebook. Aparentemente, Ashley estava stalkeando meu perfil. Minha mãe me mandou uma mensagem me parabenizando pela aprovação e dizendo que adoraria conversar e ajudar a planejar. Tarde demais, mãe. Eu me formei no ensino médio com honras. O vovô e a vovó foram à cerimônia. Eles me levaram para jantar depois e o vovô me deu um cartão com $1.000 dentro, disse que estava orgulhoso de mim. Foi a primeira vez que chorei em provavelmente 2 anos. Meus pais não foram à formatura.
Ashley me mandou mensagem no dia anterior perguntando se podia ir. Eu disse que não havia ingressos suficientes. Havia, eu só não queria ela lá. No verão antes da faculdade, trabalhei em tempo integral no Flerchers, economizei cada centavo, comprei tudo o que precisaria para o dormitório e ajudei o vovô a arrumar o deck dos fundos como agradecimento por tudo. Aqueles foram provavelmente os melhores 3 meses da minha vida até então, apenas trabalhando, passando tempo com meus avós e me preparando para o próximo capítulo. O dia da mudança chegou em agosto. O vovô e a vovó me levaram ao campus na caminhonete do vovô, me ajudaram a carregar minhas coisas por 3 lances de escada até o quarto do dormitório. A vovó ficou ajeitando minha escrivaninha, o vovô me ajudou a montar o frigobar. Quando chegou a hora de irem embora, a vovó me abraçou por 1 minuto inteiro, o vovô apertou minha mão, depois me puxou para um abraço rápido e disse para eu deixá-lo orgulhoso. O primeiro semestre foi difícil academicamente, mas eu dei conta. As aulas eram mais difíceis do que no ensino médio, tive dificuldade com cálculo no começo e passei horas no centro de tutoria. Meus hábitos de estudo do ensino médio ajudaram, mas precisei adaptá-los. Entrei para o clube de negócios e para a sociedade de contabilidade, fiz alguns amigos. Meu colega de quarto, Jake, estudava ciência da computação, nos demos bem. Às vezes conversávamos sobre a vida comendo pizza à meia-noite. Contei minha história para ele e ele disse que parecia um filme. As notas do primeiro semestre saíram em dezembro. Fiquei com uma média de 3,2, não incrível, mas sólida, considerando que eu estava me adaptando à vida universitária enquanto trabalhava meio período e era completamente independente. O vovô disse que estava orgulhoso de mim. Nas férias de inverno, voltei para a casa do vovô. Minha mãe tinha mandado mensagem perguntando se eu iria para casa no Natal. Eu disse que já tinha planos. O Natal na casa do vovô foi perfeito, pequeno, tranquilo e realmente agradável. A vovó fez o famoso presunto dela, o vovô e eu assistimos futebol, eles me deram presentes práticos que eu realmente precisava, um bom casaco de inverno, botas novas para o trabalho, um vale-presente da livraria da faculdade. Eu dei a eles uma foto emoldurada da formatura. A vovó chorou e colocou na lareira imediatamente. Ashley me mandou mensagem na véspera de Natal dizendo que a mãe estava muito magoada e que eu estava sendo egoísta. Bloqueei o número dela e voltei a assistir futebol. No semestre da primavera, me envolvi mais no campus, fiz amizade com o pessoal do curso de negócios, minhas notas melhoraram e aumentei minha média para 3,5 até o fim do semestre, entrando na lista do reitor pela primeira vez. No segundo ano, aluguei um apartamento fora do campus com Jake e outros 2 caras, minha parte era 350 por mês. No outono daquele ano, conheci Jenna na aula de Direito Empresarial. Ela fazia perguntas durante a aula, perguntas boas. Acabamos virando parceiros em um trabalho em grupo e passamos 3 semanas na biblioteca trabalhando nele. Descobri que ela cursava finanças, era inteligente, determinada, tinha objetivos claros, nós combinávamos. Depois de terminar o projeto, continuamos nos encontrando, começamos a tomar café juntos e a estudar juntos. Ela me contou sobre a família dela, os pais estavam casados havia 30 anos e apoiavam os 2 filhos de forma igual. Aquilo parecia um universo completamente diferente da minha experiência. Uma noite, comendo pizza, contei para ela sobre a minha situação, esperando que ela achasse que eu estava sendo dramático. Ela não me julgou. Disse que parecia que eu tinha tomado a decisão certa e que meus pais soavam tóxicos. Ela entendeu sem que eu precisasse me justificar ou me explicar. Começamos a namorar oficialmente em dezembro. Ela conheceu o vovô e a vovó durante as férias de inverno. A vovó gostou dela imediatamente e o vovô disse que ela era gente boa e que eu não deveria estragar tudo. Conheci os pais dela nas férias de primavera, eles foram ótimos, normais, funcionais, me fizeram perguntas sobre a faculdade e sobre meu futuro e realmente ouviram minhas respostas. O pai dela e eu conversamos sobre contabilidade por quase 1 hora, a mãe dela me mostrou álbuns de fotos antigos e contou histórias constrangedoras da Jenna quando criança. Era o tipo de jantar em família que eu imaginava que outras pessoas tinham, mas que eu nunca tinha realmente vivido. Foi aí que caiu a ficha do que eu tinha perdido, de como eram as dinâmicas familiares normais. Os pais da Jenna não tinham um filho favorito, não cobravam aluguel nem faziam distinções, apoiavam os 2 filhos de forma igual e queriam que eles tivessem sucesso. Não era transacional, era só amor, simples assim. No último ano da faculdade, recebi uma proposta de emprego da empresa onde eu estagiava, com bom salário, benefícios e possibilidade de crescimento. Aceitei na hora. Me formei em maio com honras e uma média de 3,7. O vovô e a vovó foram à formatura, assim como a Jenna e os pais dela. Fomos todos jantar depois e o vovô pagou a conta. Meus pais também não foram a essa formatura. Minha mãe enviou um cartão com $50 dentro. Doei o dinheiro para um abrigo de pessoas em situação de rua e reciclei o cartão. Comecei meu trabalho em junho, encontrei um apartamento razoável perto do escritório. Jenna e eu fomos morar juntos em agosto. A vida estava boa.
Eu tinha uma carreira, uma namorada que eu amava, meu próprio lugar e estabilidade financeira. Meus pais entraram em contato ocasionalmente ao longo do ano seguinte. Minha mãe mandava mensagens pelo Facebook, meu pai mandava mensagens de texto com tentativas estranhas de conversa. Ashley me enviou um pedido de amizade que eu ignorei. Mantive todos à distância. Então o vovô ficou doente. Começou pequeno, esquecendo coisas, ficando confuso. A vovó me ligou preocupada. O médico disse que era demência de início precoce. Comecei a visitá-los todo fim de semana, ajudava a vovó com o que fosse preciso, levava o vovô às consultas. Às vezes ele esquecia meu nome, mas sempre lembrava que eu era importante para ele. Minha mãe ficou sabendo pelas redes sociais. Ela ligou pela primeira vez em mais de um ano, queria saber por que ninguém tinha contado a ela. Eu disse que talvez, se ela tivesse sido mais presente, teria sabido antes. Ela desligou. Ela apareceu no hospital quando o vovô foi internado, levou meu pai e a Ashley. A vovó foi educada, mas fria. Eu não disse nada a eles. Minha mãe tentou falar comigo no corredor, disse que precisávamos deixar as diferenças de lado pelo bem do vovô. Eu disse que não tinha diferenças com o vovô, que ele tinha estado ao meu lado quando eles me jogaram em um porão e me cobraram aluguel, que minhas diferenças eram com ela. Ela chorou e eu fui embora. O vovô faleceu 3 semanas depois. A vovó estava com ele, assim como eu. Foi silencioso, triste exatamente como deveria ser. O funeral foi pequeno. Meus pais foram e sentaram no fundo. Eu me sentei na frente com a vovó e a Jenna. Durante a cerimônia, falei sobre como ele tinha me salvado quando eu tinha 16 anos, como tinha me dado um lar quando eu precisava, como tinha me mostrado que era uma família de verdade, como tinha sido mais pai para mim em 4 anos do que meu pai biológico tinha sido em 16. Depois do funeral, minha mãe tentou se aproximar de mim, eu caminhei na outra direção. Os meses seguintes foram difíceis, ajudando a vovó a se ajustar e organizando as coisas do vovô. A Jenna foi incrível durante tudo isso. Um sábado, enquanto limpávamos o escritório do vovô, encontrei uma pasta com meu nome. Dentro havia cópias de todos os boletins, certificados e prêmios que eu tinha enviado a ele, além de fotos das minhas formaturas. Ele tinha guardado tudo. Chorei pela primeira vez desde que ele tinha morrido. A vovó me encontrou ali e disse que o vovô costumava mostrar aquela pasta para qualquer um que quisesse ouvir, que se gabava do neto que tinha feito algo da própria vida. Isso me fez chorar ainda mais. A vida seguiu. Jenna e eu ficamos noivos no nosso 3º aniversário e começamos a planejar um casamento pequeno. Pedi para a vovó me acompanhar até o altar, já que o vovô não podia. Ela disse sim, chorando. Marcamos a data para a primavera seguinte. Minha mãe ficou sabendo do noivado pelas redes sociais, ligou perguntando por que tinha que descobrir pelo Facebook. Eu disse que talvez, se ela tivesse sido mais presente, teria sabido antes. Ela perguntou se estava convidada para o casamento. Eu disse que não. Ela desligou. O casamento foi em abril, uma cerimônia pequena, amigos próximos, a família da Jenna, a vovó, cerca de 40 pessoas no total. A vovó me levou até o altar. Foi exatamente como queríamos. Meus pais não estavam lá. No dia anterior ao casamento, minha mãe enviou uma mensagem longa falando quanto estava magoada, que era minha mãe e merecia estar lá, que eu estava cometendo um erro ao cortá-los da minha vida. Li uma vez e apaguei, não respondi. Na recepção, a vovó fez um brinde, falou sobre como eu tinha aparecido à porta dela aos 16 anos com nada além de uma mochila e determinação, como o vovô tinha ficado tão orgulhoso do homem que eu me tornei, como família não era sobre sangue, mas sobre quem aparece quando você precisa. A sala ficou bem silenciosa. Metade das pessoas ali conhecia minha história. Jenna e eu compramos uma casa um ano depois, 3 quartos, um quintal bonito, um bom bairro. Convidávamos a vovó para jantar todos os domingos, às vezes os pais da Jenna vinham também. Minha mãe mandou uma mensagem uma vez pedindo meu novo endereço, eu não respondi. 2 anos depois do casamento, Jenna e eu tivemos nosso primeiro filho, um menino. Demos a ele o nome do vovô. A vovó foi ao hospital no dia em que ele nasceu, o segurou e chorou. Os pais da Jenna vieram naquela noite com balões e flores. Minha mãe ficou sabendo por uma postagem de um primo no Facebook 3 dias depois. Ela mandou uma mensagem dizendo que tinha acabado de descobrir que tinha um neto e perguntando quando poderia conhecê-lo. Bloqueei o número dela uma semana depois. Meus pais apareceram na nossa casa sem avisar, simplesmente entraram na garagem em uma tarde de sábado. Eu estava no quintal da frente com o bebê em um canguru. Eles saíram do carro e minha mãe começou a andar em minha direção com um grande sorriso, como se nada tivesse acontecido. Peguei meu filho e entrei em casa, tranquei a porta. Meu pai bateu por 5 minutos, eu não atendi. Eventualmente eles foram embora. Minha mãe tentou ligar de números diferentes, deixou mensagens de voz falando sobre direitos dos avós e sobre como ela merecia conhecer o neto.
Guardei as mensagens caso precisasse delas no futuro para uma ordem de restrição, mas nunca chegou a esse ponto. Depois de algumas semanas, as ligações pararam. Ashley entrou em contato um ano depois, enviou uma mensagem pelo Facebook dizendo que tinha colocado a vida nos trilhos, que agora tinha um emprego de verdade, estava na mesma empresa havia 18 meses, estava em um relacionamento sério com um cara que realmente tinha vida organizada. Disse que agora entendia por que eu tinha ido embora, que nossos pais estavam errados e que ela sentia muito pela parte dela nisso tudo. Li a mensagem 2 vezes, pensei por alguns dias e então respondi, dizendo que apreciava o pedido de desculpas, que ficava feliz por ela estar melhor e que talvez um dia pudéssemos conversar, mas que eu ainda não estava pronto. Ela disse que entendia. Depois disso, começamos a trocar mensagens de vez em quando, nada profundo, só atualizações. Ela me mandou uma foto quando foi promovida no trabalho, eu mandei uma quando meu filho deu os primeiros passos. Não era muito, mas era alguma coisa. Ela tinha 22 anos e era imatura quando aconteceu a questão do quarto. As pessoas mudam, talvez ela realmente tivesse mudado. Meus pais tentaram mais uma vez quando meu filho tinha 3 anos. Mandaram uma carta por meio da Ashley, disseram que estavam fazendo terapia, que agora entendiam o quanto tinham errado, que queriam uma chance de consertar as coisas e conhecer o neto. Li a carta, mostrei para Jenna. Ela disse que a decisão era minha. Pensei por uma semana, depois respondi, dizendo que apreciava o fato de eles reconhecerem os erros, mas que algumas coisas não podiam ser consertadas, que eu tinha construído uma boa vida sem eles e pretendia mantê-la assim, que meu filho cresceria cercado de pessoas que realmente apareciam quando isso importava. Nunca mais ouvi falar deles depois disso. Minha filha levou minha ex-esposa e o padrasto dela para conhecer a família do noivo sem mim. Você é um constrangimento, ela disse, eu sussurrei, eu entendo. Na manhã seguinte, todos eles invadiram minha casa exigindo respostas, e quando o noivo dela me viu, ele disse uma frase que deixou todo mundo paralisado. Ei, Reddit, minha filha estava noiva e planejando um casamento, ela me excluiu de conhecer a família do noivo porque aparentemente eu não era bom o suficiente, ela levou o padrasto no meu lugar. O que aconteceu depois foi um caos absoluto. Ela nunca imaginou que eu reagiria da maneira que reagi. Meu nome é Jace, 50 anos, homem. Sou eletricista sindicalizado há 28 anos, IBE local 364 de Rockford, Illinois. Minha casa era um rancho modesto fora da Alpine Road, comprei depois do divórcio, 12 anos atrás, quando Vivian decidiu que seu instrutor de yoga entendia a alma dela melhor do que eu. Wesley era algum garoto de fundo fiduciário que nunca trabalhou em um emprego de verdade na vida. Eles se casaram cerca de 18 meses depois de nosso divórcio ser finalizado. Minha filha Brooke tinha 14 anos na época, velho o suficiente para entender o que aconteceu, jovem o bastante para ter a cabeça distorcida por um cara que comprava o afeto dela com cartões de crédito e promessas vazias. Foi na segunda-feira antes do dia de ação de graças que minha vida começou a se reconfigurar. Rockford estava naquele clima típico do fim de novembro, quando o céu parece se apoiar sobre seus ombros como um cobertor molhado. Eu tinha terminado um trabalho na East State Street, refazendo a fiação de uma antiga loja que cheirava a mofo e ao fantasma de qualquer negócio fracassado que morreu ali antes. Minhas mãos ainda carregavam aquele cheiro familiar de cobre e fita isolante quando entrei com o carro na minha garagem. Entrei pela porta da frente e larguei minha bolsa de ferramentas. A casa estava silenciosa, apenas eu e o tic-tac do relógio. Fiz café do jeito antigo e estava rolando o telefone quando vi a mensagem de texto da Brooke. Ela queria passar na quarta-feira com o noivo, Connor, depois que voltassem de algum lugar. Respondi perguntando onde eles tinham ido. A resposta demorou. Madison, conhecendo a família do Connor. Fiquei olhando aquilo por um segundo. Madison não era longe, 1 hora e meia, talvez 2 com o trânsito, mas era longe o suficiente para você planejar, arrumar uma mala, coordenar agendas. Perguntei se eu iria junto, porque é isso que se faz quando sua filha fica noiva, você aparece, aperta as mãos da família do noivo. A resposta dela veio rápido demais. Desta vez, apenas a mamãe e o Wesley vão. Algo frio deslizou pelo meu peito, ainda não era raiva. Perguntei por quê. A família do Connor é tradicional, é mais fácil assim. Mais fácil o que, eu quis dizer. Quero dizer, eu não quero passar vergonha. Você pode não fazer disso um grande problema, por favor. Vergonha, certo. Digitei 3 respostas diferentes e apaguei todas, depois apenas enviei de volta, entendido. Sentei à mesa da cozinha, bebendo um café que estava esfriando, e tentei entender quando me tornei o pai inconveniente, aquele que você esconde da companhia educada, aquele cuja existência precisa ser explicada ou simplesmente apagada da narrativa. Meu telefone vibrou de novo, desta vez era meu irmão Rick. Ele trabalhava em uma oficina no lado sul da cidade e tinha um sexto sentido para quando algo estava errado. A mensagem dele foi simples, e aí? O que foi, irmão? Tudo bem. Eu disse que ligaria para ele mais tarde naquela noite.
Não dormi muito, fiquei encarando o teto, pensando em todos os anos em que estive presente, cada pensão paga em dia, cada aniversário, cada feriado, cada busca e entrega, o carro que assinei junto quando Brooke tinha 19 anos e precisava de um transporte confiável, o semestre no exterior que ajudei a financiar quando Vivian disse que não podia cobrir, a apendicectomia de emergência quando ela tinha 16 anos e eu fiquei 6 horas naquela sala de espera do hospital enquanto Vivian e Wesley estavam convenientemente inacessíveis em algum retiro de spa. 26 anos sendo pai dela e eu nem valia um lugar à mesa. A traição chegou pelo Facebook na manhã seguinte, às 7h15, bem na hora em que eu estava servindo minha primeira xícara de café e me perguntando se já era cedo demais para me sentir tão velho. Eu estava rolando as notificações quando vi. A foto tinha sido postada à tarde na noite anterior. Brooke com um casaco elegante e o cabelo arrumado, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Vivian ao lado dela, com aquele ar presunçoso de sempre, e Wesley do outro lado, o braço em volta do ombro da minha filha, sorrindo como um idiota. Eles estavam em frente a algum restaurante sofisticado em Madison, luzes penduradas, tijolos aparentes, o tipo de lugar que cobra $40 por um bife. A legenda me acertou no estômago. Jantar em família com meus pais antes do grande encontro amanhã. Muito grata pelo meu pai incrível e pelo amor que ele me mostrou. Pai, ela chamou Wesley de pai depois de eu ter passado 26 anos, 2 décadas e meia, sendo aquele cujo sangue corria nas veias dela, e eu assisti ela declarar publicamente o padrasto como pai enquanto eu sentava sozinho na minha cozinha, como um fantasma que ainda não tinha percebido que estava morto. Meu telefone tocou, Rick. Você viu isso, sua filha? Ele perguntou sem rodeios. Eu disse que sim. Isso é errado, Jace, isso é realmente errado. Eu não discordei. Rick ficou em silêncio por um segundo, então disse algo que ficou comigo. Sabe qual é a pior parte? Ela postou isso sabendo que você veria. Isso não foi um erro. Ele estava certo. Brooke não era burra. Ela herdou o talento da mãe para a crueldade envolta em negação plausível. Ela sempre podia alegar que não quis dizer daquela forma, que eu estava sendo sensível, que estava interpretando demais. Eu disse ao Rick que ligaria de volta e desliguei. Enviei apenas uma mensagem para Brooke. Já que Wesley é seu pai agora, deixe que ele haja como tal. Você está cortada. Depois desliguei o telefone e fui para a cama. Na manhã seguinte, ouvi carros na minha garagem, carros. Olhei pela janela e vi o SUV de luxo da Brooke estacionado atrás da Mercedes da Vivian. A equipe inteira tinha se reunido, Brooke, Vivian e o próprio Wesley, tão presunçoso quanto sempre, em um casaco de cashmere. Nada diz emergência familiar como aparecer em 2 veículos de luxo para confrontar seu pai sobre os sentimentos dele. Eles não bateram, Brooke ainda tinha uma chave de quando costumava ficar comigo nos fins de semana. Ela entrou como se fosse dona do lugar, os outros 2 vindo logo atrás. Vivian examinou minha cozinha com aquele olhar, catalogando mentalmente tudo que não estava à altura dos padrões dela. Wesley se posicionou perto da porta. Vivian falou primeiro, como sempre fazia. Jace, precisamos conversar. Eu permaneci sentado à mesa da cozinha, café na mão, o telefone ainda mostrando o Facebook. Precisamos mesmo? Brooke avançou. Você viu a postagem. Antes de transformar isso em uma coisa enorme. Uma coisa enorme, eu repeti. Você chamou Wesley de seu pai publicamente, para a internet inteira. Wesley deu um passo à frente com aquele sorriso dele. Jace, eu entendo que você esteja magoado. Levantei a mão. Deixa eu te parar aí mesmo. Você não tem o direito de falar sobre essa situação. Aparentemente, você é o pai preferido na vida da minha filha, então parabéns, comece a agir como tal. O sorriso dele vacilou levemente. Os olhos de Vivian ficaram duros. É exatamente disso que eu falo. Brooke disse, essa atitude, é por isso que eu não quis você lá. Que atitude? Há de eu existir? Há de eu ter opiniões? Há de eu não ser apenas um caixa eletrônico ambulante que você usa quando precisa de alguma coisa? A voz de Vivian ficou gelada. Ninguém disse isso. Não precisava dizer. As ações falam, Vivian. Você levou seu marido e minha filha para conhecer a família do noivo dela e apresentou Wesley como o pai dela. Então o que você contou para eles sobre mim? Que eu sou um colega de quarto. Algum cara que financia o estilo de vida da sua filha e aparece ocasionalmente nos feriados? Silêncio. Olhei para Brooke. O que exatamente você contou aos pais do Connor sobre mim? Ela não respondeu. O maxilar dela se contraiu. Os Artley não lidam bem com divórcio, ok? Eles são tradicionais, velha riqueza. A mamãe disse a eles que você basicamente não fazia mais parte do quadro. Foi mais fácil. Lá estava, foi mais fácil. Eu repeti. Então você apagou 26 anos de eu ser seu pai porque era mais fácil. Não é apagamento, é só apresentação.
É uma mentira, Brooke. Uma mentira que você contou para seus futuros sogros sobre quem te criou. Ela revirou os olhos. Biologicamente, claro, mas paternidade é mais do que DNA. Ela cruzou os braços e me encarou diretamente. Você nunca agiu como um pai de verdade, Jace. As palavras atingiram meu peito como uma marreta. Fiquei ali parado por um longo momento. Ok, eu sussurrei. Entendi. Brooke piscou, quase surpresa por eu não retrucar. Vivian trocou um olhar com Wesley. A sala ficou em silêncio. Wesley pigarreou. A família Hartley tem certas expectativas. Não me importo. Ele parou no meio da frase. Vivian entrou na conversa. Você está tornando isso mais dramático do que precisa ser. Não. Eu me levantei lentamente. Eu terminei. Nós viemos aqui para fazer as pazes, ela disse entre os dentes. Vocês vieram aqui porque Brooke quer alguma coisa. A voz de Brooke ficou afiada. O que isso significa? Olhei para minha filha, tentei ver a garotinha que costumava correr até mim quando eu chegava do trabalho, a adolescente que chorou no meu ombro quando o primeiro namorado terminou com ela, a jovem mulher que me ligou em pânico quando o carro quebrou na rodovia I-90 e eu dirigi 2 horas em uma tempestade de neve para ajudá-la. Tudo o que vi foi uma estranha em roupas caras que aprendeu a tratar pessoas como mercadorias descartáveis, alguém que foi ensinada a acreditar que imagem importava mais do que qualquer outra coisa. Significa que o trem da mamata acabou de chegar ao fim da linha, eu disse. O rosto de Brooke empalideceu. Do que você está falando? A conta que eu abri para você, aquela na qual venho colocando dinheiro desde que você tinha 3 anos, a que eu disse que era para emergências e para o seu casamento algum dia. Fiz uma pausa. Eu a fechei logo cedo esta manhã, antes mesmo de vocês chegarem. O maxilar dela caiu. Você fez o quê? Os olhos de Vivian se arregalaram. Você enlouqueceu? Você não pode fazer isso. Já fiz. Aquele dinheiro era para Brooke. Era o meu dinheiro, economizado para minha filha, e aparentemente eu não sou o pai dela. Ela pode esquecer isso. Brooke finalmente encontrou a voz. Quanto tinha lá dentro? Eu disse a ela. Um número ficou suspenso no ar. Wesley assobiou baixo. Isso é substancial. 23 anos de contribuições, juros compostos. O rosto de Brooke passou do pálido ao vermelho. Você não pode simplesmente pegar isso, é meu. Observe-me. Eu preciso desse dinheiro para o casamento. Então peça ao seu pai. Deixei isso assentar. Seu pai de verdade, aparentemente, o Wesley. Tenho certeza de que ele pode cobrir. O rosto de Wesley se contraiu. Vivian parecia querer me bater. Brooke estava tremendo agora. Você vai se arrepender disso. Eu dei de ombros. Talvez. Mas pelo menos vou me arrepender com minha conta poupança intacta e meu autorrespeito ainda inteiro. Ela saiu furiosa para o carro. Vivian foi atrás, já ao telefone. Wesley ficou por um momento. Ele me olhou com algo que poderia ter sido respeito ou talvez ódio puro, difícil dizer. Saiba que isso não acabou, ele disse. Eu sorri para ele. Acabou sim. Ele foi embora sem dizer mais nada. Voltei para a garagem e terminei de organizar minhas ferramentas. Rick ligou naquela noite, contei a ele o que aconteceu. Ele riu. Já estava na hora, ele disse, quando se recompôs. Esperei anos para você fazer isso. Eu disse que tinha sido bom. E deveria. Você deixou eles passarem por cima de você desde o divórcio, Jace. Você não é um cara mau, mas precisa parar de ser um alvo tão fácil. Ele estava certo. Passei tempo demais tentando ser a pessoa mais madura e acabei virando um capacho. Nunca mais. Ele apareceu na minha casa no dia seguinte com bebidas e um olhar no rosto como se tivesse conseguido assentos na primeira fila de uma luta de boxe. Então, a notícia está se espalhando, ele disse, se jogando no meu sofá. Vivian tem ligado para todo mundo tentando descobrir se existe alguma forma legal de pegar aquele dinheiro de volta. Ergui uma sobrancelha. Não existe. Eu sei disso, mas ver ela se desesperar já vale como entretenimento. Ele abriu uma bebida e me entregou uma. Pelo que sei, ela já queimou 3 advogados tentando achar uma brecha. Não existe. Isso batia com o que eu esperava. Vivian sempre achou que regras eram sugestões para outras pessoas. Aqui está a questão, Rick continuou, agora você tem vantagem. Os Hartley são velha riqueza, eles não gostam de serem enganados. Se eles descobrirem a verdade sobre como você foi retratado. Eu pensei nisso. Não estou tentando explodir o casamento da Brooke, irmão, ela já fez isso sozinha. Você só está decidindo se vai entregar a ela um extintor de incêndio ou deixar que queime. 2 semanas depois, meu telefone tocou, número desconhecido. Uma voz feminina, educada e cautelosa.
Ela se apresentou como Judith Hartley, mãe do Connor. Disse que tinha ouvido algumas coisas conflitantes, e queria ter o quadro completo antes de a família dela tomar qualquer decisão sobre o casamento. Perguntei o que tinham contado a ela. Houve uma pausa, então ela disse que haviam dito que eu tinha sido em grande parte ausente durante a infância da Brooke, que Wesley tinha sido a presença estável, que o divórcio tinha ocorrido por causa dos meus problemas. Sentei no meu sofá. Senhora Hartley, trabalho como eletricista há 28 anos para sustentar minha filha, mesmo emprego, mesmo sindicato. Nunca perdi um pagamento de pensão. Estive em todas as trocas de custódia, em todos os feriados a que eu tinha direito legalmente, em todo evento escolar que consegui comparecer. Tenho comprovantes do carro que assinei junto, das mensalidades que ajudei a pagar, das contas médicas que cobri. A senhora gostaria de cópias? Silêncio do outro lado da linha. Isso não é o que nos foi dito, ela disse por fim. Tenho certeza de que não foi. Outra pausa. Senhor Olis, o senhor estaria disposto a se encontrar conosco? Meu marido e eu gostaríamos de ouvir o seu lado pessoalmente. Pensei por alguns segundos. Quando e onde? Concordamos em nos encontrar. Rick apareceu na minha casa no domingo antes da reunião com um bloco de anotações. Certo, ele disse, se acomodando na cadeira, vamos passar por isso. O que você realmente tem? Eu tinha passado a semana reunindo documentos, não por vingança, pelo menos não principalmente, mas por clareza. Espalhamos tudo sobre a mesa da cozinha. Registros de pensão desde o divórcio, extratos bancários mostrando o fundo educacional para o qual contribuí, recibos médicos, os documentos de coassinatura do primeiro carro da Brooke, boletins escolares com minha assinatura ao lado da Vivian, fotos de aniversários, feriados, eventos escolares. Rick folheou uma pilha de fotos. Você estava na formatura do ensino médio dela, terceira fileira, chegou cedo para pegar um bom lugar. Ele levantou uma foto da Brooke com a Becca e o Capelo, eu ao lado dela, nós dois sorrindo. Isso é 2 anos depois de a Vivian ter se casado de novo. Você ainda ia a tudo. Eu nunca parei. Ele pousou a foto e balançou a cabeça. E eles disseram aos Hartley que você era ausente. Cara, eu estou muito irritado. Tudo bem, eu tenho os comprovantes. Rick fez um som de nojo. Vivian sempre foi boa em reescrever a história. Lembra quando ela contou a todo mundo que o divórcio foi porque você trabalhava demais, convenientemente deixando de fora a parte em que ela dormia com Wesley? Eu não queria reabrir feridas antigas. Não é disso que se trata. Talvez devesse ser. Essas pessoas mentiram sobre você, Jace. Ainda estão mentindo e estão usando essas mentiras para te excluir do casamento da sua própria filha. Olhei para as pilhas de papel sobre a mesa. 26 anos de evidências de que eu estive presente, de que tentei, de que nunca deixei de ser pai, mesmo quando teria sido mais fácil ir embora. Os Hartley pareciam pessoas razoáveis, eu disse. Judith soou genuinamente confusa ao telefone, como se o que tinham contado a ela não combinasse com o que ela estava vendo. O que você quer dizer? Ela disse. Connor me mencionou algumas vezes, disse que eu parecia um cara normal quando nos encontramos brevemente em alguma festa de noivado, mas a história da Brooke e da Vivian me pintava como um pai ausente que mal existia. A conta não fechava para ela. Rick assentiu. Então ela está checando os fatos por conta própria. Parece que sim, mulher inteligente. Ele puxou o bloco de anotações. Certo, o que você quer dessa reunião? Pensei nisso. Eu não queria destruir o casamento da Brooke. Queria algo mais simples. Quero que eles saibam a verdade. O que fizerem com isso é decisão deles. Rick anotou algo. Justo, mas você também precisa estar preparado para a reação quando a Brooke descobrir que você falou diretamente com os Hartley. Ela vai surtar. Deixe que surte. Ele me olhou. Tem certeza de que essa é sua filha? Ela deixou de ser minha filha quando chamou outro homem de pai. Neste ponto, eu sou só o cara que doou o material genético. Rick ficou em silêncio por um momento, então largou a caneta. Eu te conheço a vida toda. Você não é uma pessoa vingativa. Não estou sendo vingativo, estou sendo honesto. Há uma diferença. Rick abriu uma bebida. Certo, vamos preparar seus pontos de fala. Passamos as 2 horas seguintes revisando tudo. Quando ele foi embora, eu tinha uma pasta simples com os documentos mais relevantes e uma ideia clara do que queria dizer. A reunião ficou marcada para terça-feira à noite. Os Hartley sugeriram um local neutro, uma sala de conferências da igreja deles. Rick se ofereceu para ir como apoio. Eu disse que não, isso era algo que eu precisava fazer sozinho. Na noite de segunda-feira, recebi uma ligação da Brooke, a primeira vez que ela me contatou desde o confronto na garagem. A voz dela estava tensa. Ouvi dizer que você tem falado com a mãe do Connor. Não perguntei como ela sabia, não importava. Ela entrou em contato comigo, fez perguntas, eu respondi.
O que você contou a ela? A verdade. Silêncio. Depois, você não tinha esse direito. Eu tinha todo o direito. Você contou mentiras sobre mim para eles, Brooke. Eu corrigi o registro. Isso vai arruinar tudo. Não, as mentiras é que iam arruinar tudo. Por fim, a voz dela ficou fria. Você vai se arrepender disso. Você continua dizendo isso, ainda não aconteceu. Ela desligou sem se despedir. Dormi bem naquela noite, melhor do que em semanas. Avançando para o dia da reunião, a sala de conferências da igreja cheirava a produto de limpeza de limão e inários antigos. Cadeiras dobráveis estavam dispostas ao redor de uma mesa longa, luzes fluorescentes zumbindo no teto, uma urna de café no canto que provavelmente preparava o mesmo café medíocre desde a administração Carter. Cheguei 15 minutos mais cedo, coloquei minha pasta sobre a mesa e me sentei mais ou menos no meio, não na cabeceira, isso não era um espetáculo meu, apenas em um lugar onde eu pudesse ser visto e ouvido claramente. Os Hartley chegaram em seguida. Judith era alta, de cabelos grisalhos, com uma postura que sugeria que tinha passado a vida em salas de diretoria. O marido dela, Henry, era mais baixo, mais robusto. Com mãos calejadas que mostravam que ele tinha feito trabalho de verdade em algum momento da vida. Eles apertaram minha mão e se sentaram à minha frente. Obrigada por vir, Judith disse. Eu sei que isso é pouco convencional. Eu disse que apreciava a oportunidade de esclarecer os fatos. Connor entrou em seguida, parecendo nervoso. Ele assentiu para mim e sentou ao lado da mãe. O garoto não era o inimigo aqui, ele só tinha recebido informações erradas. Então o resto deles chegou. Brooke entrou primeiro, o rosto organizado naquela neutralidade cuidadosa que ela aprendeu com a mãe. Vivian veio logo atrás, já projetando uma dignidade ferida como se fosse uma arma. Wesley fechou o grupo, o casaco de cashmere substituído por um blazer mais discreto, fazendo o papel de humilde para a plateia. Os três se sentaram do outro lado da mesa. Brooke se posicionou o mais longe possível de mim. Henry pigarreou. Estamos aqui para esclarecer algumas coisas antes de seguir adiante com os planos do casamento. Judith falou com o Sr. Olis na semana passada. O que ela descobriu não correspondeu ao que nos foi dito. Queremos dar a todos a chance de explicar. Vivi abriu a boca, mas Henry levantou a mão. Vamos começar com o Sr. Olis. Olhei ao redor da mesa, todos os olhos em mim. O momento parecia pesado, mas não de um jeito ruim, mas como largar um fardo que eu carregava havia tempo demais. Eu sou o pai da Brooke há 26 anos, eu disse. Fui casado com a Vivian por 14 desses anos, divorciado há 12. Durante o casamento, eu trabalhei, eu sustentei, estive presente em aniversários, feriados, eventos escolares. Depois do divórcio, segui o acordo de custódia à risca. Nunca perdi um pagamento, nunca perdi uma busca, nunca perdi uma oportunidade de fazer parte da vida da minha filha. Abri minha pasta e coloquei os documentos um por um. Este é o meu histórico de pensão alimentícia, completo e ininterrupto por 12 anos. Estes são os documentos do empréstimo de quando assinei junto o primeiro carro dela. Eu não estava ausente, eu era a pessoa para quem ela ligava. Esta é uma conta hospitalar de quando ela tinha 16 anos e passou por uma cirurgia de emergência. Fiquei naquela sala de espera por 6 horas. Acrescentei a foto da formatura à pilha. Isto é da formatura do ensino médio dela, terceira fileira, tirei o dia de folga do trabalho. E isto, eu puxei o último documento, é o extrato da conta poupança que abri para ela quando tinha 3 anos. 23 anos de contribuições. Eu a fechei 2 semanas atrás porque me disseram que eu não era o pai de verdade dela. A sala ficou em silêncio. Judith analisava os documentos. A expressão de Henry passou de neutra para algo muito mais próximo da raiva. Connor encarou Brooke. Isso é verdade? O maxilar de Brooke estava rígido. Ele está exagerando. Balancei a cabeça. Qual parte? Os registros de pensão do condado, os extratos bancários com datas e valores, o recibo do hospital com a minha assinatura? Wesley deu um passo à frente. Contribuições financeiras não fazem alguém ser pai, estar presente emocionalmente. Eu estive presente emocionalmente, eu o interrompi. Estive presente fisicamente. Estive presente de todas as formas que um pai pode estar. Você apareceu quando a Brooke tinha 14 anos com um carro alugado e um fundo fiduciário. Você comprou o afeto dela, eu conquistei o meu. O rosto dele escureceu. A voz de Vivian ficou cortante. É exatamente por isso que não queríamos você lá, essa incapacidade de aceitar que a Brooke tem relações com outras pessoas. Eu olhei para ela. Eu aceitei que ela tinha um padrasto. Nunca tentei minar seu casamento nem a relação do Wesley com a Brooke. Mas vocês não apenas o elevaram, vocês me diminuíram. Contaram a essas pessoas que eu era ausente, que eu não era realmente envolvido. Isso é apagamento. Judith falou em voz baixa.
Disseram-nos que Jace era essencialmente um estranho, que aparecia ocasionalmente, mas não fazia parte da vida diária da Brooke. Ela olhou para Vivian. Vivian olhou para a mesa. Connor se levantou, a cadeira raspando alto no chão. Eu perguntei. Eu perguntei especificamente sobre o pai biológico da Brooke. Você disse que ele não fazia parte da vida dela. A compostura de Brooke finalmente rachou. Ele mal fazia parte da vida. Todo fim de semana alternado não é ser pai. Todo fim de semana alternado foi o que o tribunal me deu, eu disse. Eu pedi mais. O advogado da sua mãe garantiu que eu não conseguisse. O rosto de Vivian ficou vermelho. Isso é mentira. Verifique os registros do tribunal. Connor ainda estava de pé. Ele olhou para Brooke, depois para Vivian, depois de volta para Brooke. Quando falou, a voz dele estava baixa, daquele tipo de calma que vem logo antes de tudo desmoronar. Então, você mentiu sobre seu pai para fazer sua família parecer melhor. Todos congelaram. A boca de Brooke se abriu, mas nenhum som saiu. O rosto de Vivian ficou branco. Wesley olhou para o chão. O silêncio se estendeu até doer. Henry se virou para o filho, Connor. Precisamos conversar em particular. Connor assentiu, olhou para Brooke e eu vi algo mudar em sua expressão, decepção, aquele tipo que surge quando você percebe que a pessoa que achava conhecer é, na verdade, uma estranha. Ele saiu com os pais, a porta se fechou atrás deles então ficamos apenas nós, eu, Brooke, Vivian e Wesley. Brooke falou primeiro, a voz tremendo. Você está feliz agora? Você estragou tudo. Recolhi meus documentos de volta para a pasta. Se a verdade estraga as coisas, isso não é culpa minha. Você não tinha esse direito. Eu tinha todo o direito. Wesley deu um passo à frente. Você precisa pensar no que está fazendo aqui, Jace. Disputas familiares podem ser resolvidas, mas se você explodir isso... Já explodiu. Vocês três acenderam o pavio. Eu só não vou deixar que me culpem pela explosão. Vivian se levantou, pegando a bolsa. Veremos sobre isso. Isso não acabou. Dei de ombros. Para mim, acabou. Eles foram embora. Brooke não olhou para trás. Fiquei sozinho naquela sala por mais 10 minutos, ouvindo o zumbido das luzes fluorescentes e o borbulhar da urna de café. Depois guardei minha pasta e fui para casa. As 3 semanas seguintes foram um caos, não o meu, o deles. Eu apenas assisti tudo se desenrolar a uma distância confortável. Rick me manteve informado pela rede de fofocas dele. Os Hartley entraram em modo de investigação total depois da reunião na igreja. Verificaram tudo o que eu disse, os registros de pensão, os extratos bancários, as fotos da formatura. O casamento não foi cancelado, foi adiado por tempo indeterminado enquanto Connor e Brooke tentavam resolver algumas coisas. Essa foi a declaração oficial. Extraoficialmente, segundo a rede do Rick, Connor estava reconsiderando seriamente se queria se casar com alguém que tinha mentido para a própria família sobre algo tão fundamental. Vivian me ligou 5 vezes na primeira semana. Eu não atendi. Ela deixou mensagens de voz que começaram raivosas e gradualmente viraram pânico. Jace, precisamos conversar por causa da Brooke. O casamento está em risco. Quaisquer problemas que tenhamos, podemos resolvê-los, mas você precisa ligar para os Hartley e explicar que exagerou, por favor. Ignorei. Wesley não ligou, provavelmente foi inteligente da parte dele. Brooke entrou em contato exatamente uma vez por e-mail, uma mensagem longa que ia da acusação à autopiedade. Eu era ingrato por tudo que ela tinha feito por mim. Eu não entendia como tinha sido difícil crescer entre duas casas. Wesley tinha sido mais presente durante os anos formativos da adolescência dela. Ela nunca quis me machucar, apenas fez escolhas que tiveram esse efeito. O mais perto que ela chegou de assumir responsabilidade foi uma linha perto do final. Eu entendo agora que algumas das minhas decisões foram dolorosas e lamento a dor que causaram. Não um pedido de desculpas por ter mentido sobre mim, não um reconhecimento de que me apagou da vida dela. Li 2 vezes tentando encontrar qualquer reconhecimento real do que ela tinha feito, qualquer admissão de que mentiu, qualquer sinal de remorso genuíno. Nada. Respondi com 2 frases. Quando você estiver pronta para ter uma conversa honesta sobre o que aconteceu, estou disposto a ouvir. Até lá, não tenho nada a dizer. Ela não respondeu. Rick veio na 3ª sexta-feira. Sentamos na varanda dos fundos, mesmo estando frio o suficiente para vermos nossa respiração. A notícia é que os Hartley estão retirando o financiamento do casamento, ele disse. Eles iam cobrir o local e o buffet, agora não vão mais. Assenti. É muito dinheiro, cerca de 50 mil aparentemente. Judith disse a alguém na igreja deles que não podia, em sã consciência, financiar um casamento que começou com engano. Palavras exatas. Deixei isso assentar. Os Hartley não estavam apenas se afastando, estavam fazendo uma declaração.
Acho que o fundo fiduciário do Wesley vai sofrer um baque, eu disse. Rick sorriu. Essa é a coisa, não tem tanto dinheiro nesse fundo quanto todo mundo pensava. Vivian vem drenando aquilo há anos, a casa, os carros, o estilo de vida. A essa altura é quase tudo fachada. Processando isso, eu disse. Então o casamento luxuoso da Brooke estava sendo financiado pelos Artley e agora esse dinheiro sumiu. Isso mesmo, e a conta poupança que você fechou teria coberto a diferença. Sem nenhuma das duas coisas, ele balançou a cabeça, eles estão se virando nos 30. Dei um gole longo na bebida. A vida vem rápido, irmão. Nem me fale. Na semana seguinte, a irmã da Vivian entrou em contato comigo, tia Paula, uma mulher sensata com quem sempre me dei bem durante o casamento. Ela perguntou se poderíamos tomar um café, disse que queria entender o que tinha acontecido do meu ponto de vista. Concordei porque Paula nunca me fez mal e parecia genuinamente confusa, não acusatória. Nos encontramos em uma lanchonete no lado sul. Ela parecia cansada, como se estivesse presa no meio de algo exaustivo. Eu falei com a Vivian, ela disse. Também falei com os Artley. As histórias não batem. Eu disse que não estava surpreso. Não consigo acreditar que a Vivian realmente afirmou que você era ausente. Você fez tudo o que um pai poderia fazer pela filha. Ela fez uma pausa. Jace, eu conheço minha irmã a vida inteira. Ela tem talento para se colocar como vítima em todas as histórias, mas nisso, eu não tinha noção de até onde tinha ido. Eu não me vangloriei, apenas contei os fatos. Paula ouviu. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. O que acontece agora? Isso depende deles. Eu disse o que precisava ser dito. A verdade está aí. Se eles quiserem reconstruir algo comigo, sabem onde me encontrar. E se não quiserem, dei de ombros, eu continuo vivendo minha vida. Passei anos demais esperando que as pessoas me valorizassem. Cansei de esperar. Ela estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Pelo que vale, sinto muito. Eu deveria ter percebido antes. Eu disse a ela que não era culpa dela. E eu quis dizer isso. 3 meses depois, eu estava na minha garagem trocando o motor de partida do meu caminhão quando um carro entrou na minha entrada. Eu não reconheci o veículo, mas reconheci o homem que saiu. Connor parecia diferente da última vez que eu o tinha visto, menos polido, mais gasto. Enxuguei as mãos em um pano e o encontrei na entrada da garagem. Senhor Olis, o senhor tem alguns minutos? Sim, claro. Sentamos na traseira do caminhão, nenhum de nós com pressa de preencher o silêncio. O frio do início de março ainda cortava um pouco, mas o sol estava aberto e o vento não estava tão ruim. Connor falou primeiro. O casamento acabou. Pausa. Assenti. Ouvi rumores, sim. As notícias se espalham. Ele ficou olhando para o chão. Eu continuei tentando fazer dar certo. Continuei dizendo a mim mesmo que todo mundo tem coisas complicadas de família, certo? Ninguém é perfeito. Isso é justo. Mas não era só complicado. Ela mentiu, e quando comecei a investigar de verdade, piorou. As coisas sobre você foram só o começo. Eu esperei. O semestre no exterior que ela disse que a mãe tinha pago, foi você. O carro que o pai dela supostamente comprou, você assinou o financiamento. A emergência médica em que Wesley supostamente salvou o dia, ele nem estava no país. Foi você que esteve lá. Parece que você fez sua lição de casa. Eu tive que fazer, porque toda vez que eu tentava falar com a Brooke sobre isso, ela desviava, mudava de assunto, fazia eu me sentir como se o problema fosse eu por fazer perguntas. Eu conhecia bem esse truque, tinha estado do lado de quem recebe isso por anos. Connor balançou a cabeça. A coisa que realmente me pegou foi o quão fácil era para ela mentir. Não era nem relutante, ela simplesmente reescrevia a realidade como se não fosse nada e esperava que eu acompanhasse. Essa habilidade corre na família. Ele quase sorriu. Minha mãe disse algo parecido. Ficamos em silêncio por mais 1 minuto. O que você vai fazer agora? Eu perguntei. Focar no trabalho, descobrir quem eu sou sem ela. Foram 8 meses da minha vida construídos em torno de planejamento de casamento e união de famílias. Parece estranho simplesmente parar. Eu entendi isso, a desorientação de repente ter espaço onde antes havia obrigação. Connor assentiu devagar. Sabe, meus pais gostam de você. Minha mãe disse que você a lembra do meu avô, direto. O que você vê é o que você tem. Vou aceitar isso como um elogio. Foi como um elogio. Ele se levantou, sacudiu a poeira da calça, apertamos as mãos. Obrigado por ter tirado um tempo, ele disse. Sem problema. Boa sorte, filho. Ele foi embora dirigindo e eu voltei para o motor de partida do caminhão. A atualização sobre a Brooke veio pelo Rick algumas semanas depois.
Sem o dinheiro dos Hartley e sem a poupança que eu tinha fechado, o casamento teria sido impossível de qualquer forma, mas essa não foi a única consequência. As finanças da Vivian e do Wesley, já pressionadas, sofreram outro golpe quando alguns dos investimentos dele deram errado. Acontece que o Wesley vinha jogando de forma imprudente com o que restava do fundo fiduciário, perseguindo retornos que não podia se dar ao luxo de perder. O estilo de vida que eles vinham projetando estava desmoronando. Havia conversa sobre vender a casa grande e reduzir para algo menor. Brooke tinha voltado a morar com eles. Aparentemente, o apartamento chique que ela alugava, financiado pelo que eu agora suspeitava ser dinheiro que a Vivian vinha drenando do Wesley, não era mais sustentável. Com 26 anos, ela estava de volta ao quarto da infância, vendo a imagem cuidadosamente construída desmoronar ao redor dela. A ironia não passou despercebida para mim. Por anos eles olharam de cima para baixo para minha casa modesta, meu caminhão prático, minha vida simples. Agora, eles estavam aprendendo que a base sobre a qual construíram não era tão sólida quanto pensavam. No fim das contas, caráter é um investimento melhor do que casacos de cashmere. A tia Paula me ligou em abril para dizer que a Vivian tinha perguntado sobre mim, se eu estaria disposto a conversar. Eu disse a Paula que já tinha dito tudo o que precisava dizer. A bola estava no campo deles, mas eu não ia fingir que nada aconteceu só para que eles se sentissem melhor consigo mesmos. Ela não vai pedir desculpas, Paula avisou, você sabe disso. Eu sabia. Vivian nunca pediu desculpas por nada na vida, e Brooke aprendeu essa habilidade com a mestra. Então não temos nada a discutir. Paula aceitou isso, provavelmente já esperava. O verão chegou. Fiz uma viagem de pesca com o Rick até o Wisconsin, passei uma semana sem pensar em nada disso, apenas lançando a linha em um lago e aproveitando o silêncio. Quando voltei, havia uma carta na minha caixa de correio. Sem endereço de remetente, mas reconheci a letra, da Brooke. Pensei em não abrir. O mais maduro talvez fosse ler com o coração aberto, procurar o pedido de desculpas, reconstruir a ponte, mas eu tinha passado 26 anos sendo maduro, sendo a pessoa maior, sendo paciente. Li mesmo assim. Tinha 3 páginas. A maior parte era explicação sem pedido de desculpas. Ela tinha ficado confusa, tinha sido pega entre 2 famílias e assim por diante. Guardei a carta em uma gaveta. Talvez eu respondesse um dia, talvez não, mas eu não tinha pressa. Em outubro, recebi um novo aprendiz no trabalho, um garoto chamado Tyler, 22 anos, ansioso para aprender o ofício. Ele me lembrava de mim mesmo naquela idade, chegando cedo, ficando até tarde, sem reclamar quando o trabalho ficava pesado. Um dia, no almoço, ele perguntou se eu tinha filhos. Dei uma mordida no sanduíche e considerei a pergunta. Tenho uma filha, eu disse por fim, mas não somos próximos. Ele assentiu como se isso fizesse sentido, não pressionou por detalhes, garoto esperto. Naquela noite, sentei na varanda dos fundos enquanto o sol se punha, aquele frio limpo de outono que te lembra que o inverno está chegando, mas ainda não chegou. As árvores do meu quintal estavam meio nuas, folhas espalhadas pela grama que eu teria que varrer em breve. Pensei na Brooke, na Vivian e no Wesley, em todos os anos que passei tentando ser suficiente para pessoas que já tinham decidido que eu não era. E percebi algo que parecia paz. Eu me defendi. Recusei ser tratado como um fantasma, recusei ser apagado. O que quer que acontecesse depois estava fora das minhas mãos. Talvez a Brooke acabasse voltando atrás um dia, talvez não. De qualquer forma, eu tinha terminado de carregar o peso das escolhas dela. Passei décadas sendo pai, aparecendo, ficando, mantendo a linha quando ir embora teria sido mais fácil. Isso era suficiente, sempre tinha sido suficiente. O fato de ela não ver isso não era mais um problema meu.